A minha formação, eu sou engenheiro, né? Eu sou do Rio de Janeiro, né? E minha formação é de engenharia, né? Aí depois da engenharia eu fui para a Fundação Getúlio Vargas, lá do Rio de Janeiro, né? Falando coisa de 20 anos. Né? Fui fazer, era concurso, né? Fui fazer um mestrado em economia na Fundação Getúlio Vargas, né? E tive professores excepcionais na fundação, tive várias cadeiras com Simonsen, né? Que é uma história, contar as histórias do Simonsen com os alunos é fantástico. Os alunos simplesmente adoravam, né, o Simonsen, porque sem dúvida eu diria que foi o maior economista brasileiro, né, da história. Né? E aí minha tese, minha dissertação de mestrado foi sobre seguros. Para você ter uma ideia, quando eu defendi minha tese de dissertação, que foi Análise Econômica Financeira do Mercado Segurador Brasileiro, o título, ainda tá, todo o material que eu disse está no meu site, é sempre bom falar isso antes de mais nada, porque tudo que eu já escrevi eu boto no meu site lá, é o ratingdeseguros.com.br, que tem bastante acesso, tem uns 10 mil acessos por mês, né, para o que eu acho muita coisa, né, e até de todo mundo, gente de Portugal, não sei o que. E foi a primeira tese, por coincidência, de mestrado em economia na Fundação Getúlio Vargas sobre seguros. Era a 100ª tese, tá? Isso em 20 anos de Fundação Getúlio Vargas. Né? Havia muita tese de macroeconomia, muita tese de microeconomia, de finanças, e era a primeira sobre seguros. Né? Então, eu fui praticamente um desbravador nesse assunto. Né? Comecei a estudar de forma muito autodidata, né? E até os professores não sabiam, comecei a estudar, me interessei por o assunto, comecei a estudar. Né? Divulguei minha tese. Eu me lembro, quando eu fui levar, hoje, eu que faço parte do conselho editorial da Funenseg, né? A Funenseg tem um estímulo à divulgação de teses, de dissertação, né? Caderno tese, etc. Então, quando eu fui levar a minha dissertação lá na Funenseg, que era muito menor do que é hoje, as pessoas tomaram um susto. Pô, tem alguém escrevendo sobre esse assunto? Eu me lembro que as pessoas olharam assim, era uma tese grande, 200 e poucas páginas e tal, né? E aí eu entreguei minha tese e fui trabalhar. E eu fui trabalhar numa seguradora, né? Dificuldade, quer dizer, porque minha formação era eminente acadêmica, mas estava na hora de começar a trabalhar. E trabalhei numa seguradora da Caixa Seguradora, né? Foi na época que eu consegui emprego, foi na Caixa Seguradora, né? Então é curioso isso, né? Começando como analista, né? Como analista, eu acho muito engraçado isso, é importante que quando eu te falo um conselho para o executivo, é difícil dar, porque eu de analista passei a consultor de empresas, presidente, né? Eu nunca fui gerente, nunca fui diretor, né? Eu passei direto para consultor, né? Então é curioso. Então eu não posso nem recomendar uma carreira. Eu não tenho uma carreira linear, uma carreira ortodoxa, né? Eu tenho uma carreira heterodoxa, eu sei disso. E aí eu trabalhei durante 3 ou 4 anos escrevendo muito. E aí eu trabalhei de 3 ou 4 anos, trabalhei numa seguradora, antigamente era a SACE, né? Aí eu trabalhei na Caixa Seguradora e já estou falando coisa de uns 15 a 20 anos, né? E escrevendo, sem parar, escrevendo meu livro, escrevendo artigos, etc, etc. E aí, a partir já da Caixa, começaram, do que eu estava publicando, começaram a me procurar. Né? Começaram a me procurar para fazer estudos econômicos. Eu fazia, então eu fazia em casa, final de semana, né? Sábado, domingo, né? E continuava trabalhando de 9 às 5, fazendo meus trabalhos lá na Caixa, né? Trabalhava economia, e ao final de semana eu trabalhava. Escrevia, né? Trabalhava, etc. Aí chegou um momento que eu falei, não, eu acho que agora já
não dá mais, não dá para conciliar mais, trabalhar em casa. Aí eu saí da seguradora, aí eu saí de 15 a 20 anos, aí montei uma empresa de consultoria. Né? Aí montei uma empresa de consultoria, onde hoje eu tenho uma cartela de clientes, faço estudos econômicos, né, para várias entidades, né, para sindicatos, sindicato de corretoras, sindicato de Federação Nacional das Corretoras, né, seguradoras, outras entidades, tudo ligado a estudos econômicos, ligado de alguma forma à área de seguros, ou empresas diretamente trabalhando nisso, ou empresas com interesse nesse segmento. E isso toca a minha vida, né? Eu fui criando ao longo do tempo, fui desenvolvendo inúmeros estudos circunstanciais, temporários ou estudos permanentes. Então, nesse período, eu criei, por exemplo, o rating das seguradoras, desenvolvi o ranking, criei o ICES, criei o cadastro, criei o prêmio da revista Cobertura, enfim, fui criando diversos estudos, né, que eu fui agregando, etc. Né? E talvez as pessoas me conheçam mais por esses estudos públicos, né, que eu faço, não, porque os estudos privados são para as empresas. E aí isso foi mais ou menos o que eu fiz até hoje. O mercado de seguros hoje, no ano 2015, é aquela visão do copo meio cheio e meio vazio. Né? Em que sentido eu quero falar isso? Né? Se você compara com a realidade que havia há 3 ou 4 anos, né, onde, por exemplo, o segmento de ramos elementares crescia 13%, 12%, 14%, com uma inflação de 5% ou 6%, sem dúvida que você olha como um copo meio vazio. Agora, se você leva em conta alguns outros aspectos, por exemplo, primeiro o bom nível, de um modo geral, solvência das empresas. As empresas não estão com problema, seguradoras, as principais não estão com problema, estão rentáveis. Né? Segundo, todo o arcabouço microeconômico que se desenvolveu nesse ano. Por exemplo, novos produtos, regras de solvência, empreendedorismo dos canais de distribuição. Era como se o mercado estivesse se preparando, né, para quando a economia voltar a crescer. É a hora de plantar. Acho que é hora de plantar. Tem hora de colher, hora de plantar. O mercado está plantando uma estrutura para crescer. E o terceiro aspecto é você abrir o jornal, ver a internet. Tem setores muito piores. Né? Tem setores como comércio, indústria. Né? E o mercado de seguros, relativamente, foi bem diante das circunstâncias. Diante das circunstâncias, ele foi bem. Hoje é impossível dizer, eu não vou me iludir, nem iludir você, dizer que está muito bem, não sei o quê, isso não é verdade. Agora, diante das circunstâncias, ele está bem. Tá? Então, esse é o cenário que eu falo de 2015. Os próximos anos é difícil falar, eu acho que 2016 ela vai ser essa trajetória de andar de lado, isso até o Brasil andar de lado um pouco, até que volte a reerguer. Agora, é o momento de andar de lado para se preparar, para desenvolver a sua estrutura e se preparar. Né? É hora de plantar, né? Os profissionais estudarem, enfim, esperar o momento voltar a crescer. Tá? Eu acho que a gente tem que... O setor de seguros não é uma ilha da economia, algumas pessoas falam isso, que para mim é uma ilusão, impossível dizer isso. Né? É um segmento que é fortemente ligado ao aspecto econômico, né? E o que dá para fazer no momento é isso. Quer dizer, o que dá para fazer diante de um cenário de queda de 3% de PIB, como foi 2015? Tá? É se preparar. Se preparar para quando o país voltar a crescer e aí se deslanchar. E aí toda essa estrutura microeconômica, como se faz. Né? Quer dizer, como eu falei, né? Lançar novos produtos, empreendedorismo, estudar, desenvolver institucionalmente, de se preparar. Né? O mercado de seguros, isso aí não é um fenômeno só brasileiro, tá? Isso é um fenômeno mundial. Tá? E ele está em processo de transformações, tá? Por vários aspectos. Né? Um deles é tecnológico. Quer dizer, vai haver uma influência tecnológica, né? Vão surgir novos ramos, vão surgir novos riscos, vão desaparecer alguns riscos. Né? E é mais ou menos nessa linha. Né? Quer dizer, vai ter uma transformação e a principal é tecnológica. Tá? Por exemplo, se fala muito no automóvel, né? Com tudo advindo em relação a isso, carro sem motorista, menos acidentes. Então, vai mudar no seguinte sentido, mas faz parte. Por exemplo, se você pega
as estatísticas de década de 80, né, no Brasil, né? Dando um exemplo aqui, seguro-saúde era zero. É difícil falar isso, né? Quer dizer, se você pega as estatísticas, vai no IRB lá, as estatísticas na época eram feitas até pelo IRB, não era pela SUSEP, e é 0%. E hoje é um seguro importante. Então, as pessoas têm que tomar consciência que a evolução da sociedade, ela cria novos riscos, mas em contrapartida ela desaparecem riscos. Tá? Há uma mudança em relação ao risco da sociedade. Né? E é mais ou menos por aí. Eu acho que a gente, 40, 50, os riscos não serão os mesmos. Né? E o mercado profissional tem que se adaptar em relação a isso, né? A essa nova realidade. Ela, não digo no passo de 5, 10 anos, isso não, mas talvez de 20 anos, sem dúvida que vai diminuir. Eu acho que é uma tendência, isso não é Brasil, isso é mundial, né? Há uma tendência mundial de diminuição, mas vão surgir outros riscos, vão surgir riscos pessoais, vai desenvolver mais ainda, né? Então vai haver uma mudança, né, na estrutura, né? Isso vai, não quero iludir as pessoas dizendo que não vai, porque vai. Cada um é uma carreira diferente, né? Eu passei de analista a consultor de empresas, né? Estudando, etc. Então, não é uma carreira, cada um é o que é, né? Eu penso nesse sentido, né? O que eu falo hoje para um executivo, e talvez por observar, né, é que treinem, que estudem, se preparem, se dediquem à empresa, né, tenham uma visão mais ampla, né? Porque eu me vejo muito como acadêmico, né? Eu me vejo muito aqui na ANSP, eu me vejo muito tipo como acadêmico. Eu sei disso, eu sei que eu tenho essa postura, pelo que eu já publiquei, pelo que eu já escrevi, até pelo que eu já criei também, né? Não quero ter falsa modéstia, que eu já criei algumas coisas, né? Então, eu não tenho uma carreira executiva. Você certamente vai entrevistar presidentes, eu não sou isso, não sou isso, meu perfil é diferente. Agora, de qualquer maneira, para um profissional é isso, que estudem, que tenham uma visão mais ampla, né, em relação ao mercado e tomem consciência que as coisas mudam no médio e no longo prazo, né? É uma tendência mundial, sobretudo no mercado de seguros, e que esteja preparado para isso. A ANSP é uma instituição importante no mercado de seguros, é uma instituição sem fins lucrativos, né? E que oferece a oportunidade de desenvolver trabalhos, oferece a oportunidade de congregar pessoas com interesses comuns, né? E, enfim, então tem esse lado importante, ocupa o seu espaço e a sua finalidade. É uma entidade bastante interessante que espero que permaneça durante muito tempo, né? Porque ela realmente ela é necessária.